Muito bem. Conforme eu falei de manhã, esse tema eu resolvo, dentro dele não poderia ficar ou deixar de aparecer esse subtema dessa noite, desse domingo. E não é esse, 100 a 9, tá? O subtema que você tem aí, eu resolvo ficar só com a Bíblia. Muito importante isso, fundamental, determinante para uma vida cristã saudável, uma vida cristã de fato, né? E o verdadeiro cristão é aquele que conduz a sua vida de acordo com a Escritura Sagrada e nada mais, ok? Ficar só com a Bíblia. E dentre muitos textos, a Bíblia ela se revela como suficiente, inerrante, fiel, verdadeira, eterna. É a palavra de Deus. E dentre muitos textos eu selecionei um bem conhecido, onde ela fala de si mesma, do seu proveito, da sua característica, que é o texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17. E você tem aí uma versão projetada, mas pode abrir a sua também, por favor. Vamos acompanhar a leitura, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sempre que eu trago esse texto, eu também não consigo deixar de atentar para um detalhe no texto, e onde, numa das versões da Bíblia, talvez você tenha essa versão contigo aí, a versão revista e corrigida, e eu quero ilustrar esse probleminha que tem nessa versão, esperando que você também, se tem, possa corrigir a corrigida, como eu já fiz, tá bom? Versões, os irmãos sabem, né? São traduções do original, e dentro da liberdade que aquela comissão, aquele editor, aquele autor tem para traduzir, então gerando uma versão da Escritura. Então, por isso que nós encontramos diversas versões, umas mais livres, outras mais fiéis ao texto original, dentro da liberdade que a nossa língua portuguesa dá, com seus sinônimos, o seu campo semântico. Então, até certo ponto, não é problema uma versão divergir da outra, desde que preserve o sentido original do texto, a essência daquela mensagem. Porém, aí, nós temos um erro que eu considero grave. Na nossa versão, essa que eu li, e outras que estão citadas ali, Revista Atualizada, Nova Versão Internacional e a Almeida Corrigida Fiel, nós lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, do jeitinho que nós apresentamos e encontramos no texto original, e que preserva a verdade sobre a inspiração bíblica e o proveito dela como total. Toda ela é inspirada, toda ela é proveitosa. Quando nós olhamos para o texto da Revista e Corrigida, talvez você tenha essa versão em mãos, ou talvez tenha uma outra que vai apresentar, eu desconheço, mas surgem tantas, né? Que vai apresentar o texto da seguinte maneira: toda Escritura divinamente inspirada é. Ou seja, trocaram de lugar o verbo, né? Dando para o termo inspirado e proveitoso, né, um sentido atributivo. Quem conhece o português, eu não sou craque em português, né, mas a gente tem que estudar algumas coisas aí para poder entender o problema. Então, nesse sentido, toda a Escritura divinamente inspirada está dando sentido atributivo para a Escritura, para a inspiração e o proveito. Porém, ela deveria ter um sentido predicativo. A Escritura, a inspiração e o proveito é predicado da Escritura, né, do sujeito. Então, o verbo tem que vir antes. Toda Escritura é inspirada, e não toda Escritura inspirada é. Por quê? Conforme eu tentei ilustrar aí no desenho, essa Bíblia toda alaranjada aí, seria então, dentro das traduções que nós temos, o que é a parte inspirada da Bíblia, ou seja, toda ela.
e o que é a parte proveitosa da Bíblia, toda ela. Então, quando nós vemos toda Escritura é inspirada, toda ela é. Toda Escritura é inspirada e proveitosa, são duas coisas. Então, toda ela é inspirada, toda ela é proveitosa. E aí já cai por terra, né, alguns argumentos tipo, mas tem parte da Bíblia que eu acho que não vale de nada para hoje em dia. Né? Acho que isso aí ficou para um propósito lá atrás. Claro que tinha um propósito lá atrás, quando foi escrito. Mas a própria Escritura está dizendo que toda ela é proveitosa. E é inspirada. Nós vamos entender depois a questão do inspirado. Já quando nós lemos toda Escritura divinamente inspirada sugere então que tem parte que não é. Que possa não ser, na melhor das hipóteses. Como você vê ali, então, aquela parte que é divinamente inspirada é proveitosa. Ou seja, dá margem para entender que, dentro da língua portuguesa, então a parte que não é divinamente inspirada existe na Bíblia e, obviamente, essa parte não é proveitosa. Por isso, se você tem essa versão em mãos, não é pecado nenhum fazer isso, tá bom? É uma versão. Você vai riscar esse verbo do lugar e jogar ele para o lugar onde deveria, antes de inspirado e de proveitoso. Ok? Dando a ele uma condição de predicado do sujeito e não atributivo. Tá bom? Qualquer dúvida quanto a isso depois, a gente pode conversar. Mas é só uma atenção que temos que dar para o texto e eu quero acreditar que quem fez isso não fez com a intenção realmente de supor ou de propor que parte da Bíblia não é divinamente inspirada. Tá? Foi um erro mesmo, deixou passar, colocou na tradução do português, foi uma infelicidade, que deve ser corrigida porque distorce a verdade da Escritura nesse caso, tá bom? Muito bem. Então, com esse texto de 2 Timóteo, eu quero propor o seguinte, eu resolvo ficar com a Bíblia porque ela é, primeiro, porque ela é sagrada. Por isso ela é especial. Nós lemos isso aí na primeira parte do verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou, em outras traduções, divinamente inspirada. E se você olhar no versículo 15, Paulo já vai dizer ali para Timóteo, dentro do contexto desta carta, que Paulo escreve, a segunda carta para Timóteo, se você ler um pouquinho antes, você vai ver que Paulo está falando de falsos mestres, e esses estão negando a verdade absoluta das Escrituras, e Timóteo, como um jovem pastor, deveria resistir a isso, perseverar na sã doutrina, e ele vai dizer, tu, porém, faz diferente. Você tem que perseverar, guardar, observar a sã doutrina, a doutrina que eu passei para você, e que você já tinha recebido, conforme o versículo 15, desde a infância. E nós lembramos do exemplo de Timóteo, quando fora instruído desde pequeno pela sua mãe e pela sua avó, instruído por meio das Sagradas Escrituras. E aqui, especificamente, Paulo vai chamá-las de Sagradas Letras, no verso 15, que é um sinônimo de divinamente inspirada. A Bíblia é conhecida como a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ela é a palavra do próprio Deus revelada a nós. E a palavra aqui, escritura, é um termo técnico. Paulo está se referindo aqui nesse contexto, especificamente, ao Antigo Testamento. Quando ele fala para Timóteo aqui, ele está falando do Antigo Testamento. Timóteo, quando recebeu essa palavra, ele entendeu que o que ele tinha na mão era a Bíblia dele, o Antigo Testamento. Mas é óbvio que nós não devemos acreditar que só o Antigo Testamento é inspirado e proveitoso. Porque o próprio apóstolo Paulo, mais à frente, em outros escritos, ele vai dizer que os evangelhos, vai chamar os evangelhos de palavra de Deus. O apóstolo Pedro vai chamar os escritos do apóstolo Paulo de palavra de Deus. Então toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, são palavra de Deus, inspirada e toda ela proveitosa. E é interessante olhar também, no contexto aqui do versículo 15, o principal objetivo das Sagradas Escrituras. Timóteo, permaneça, naquilo que você aprendeu, as sagradas letras, que desde a infância você sabe, que elas podem tornar-te o quê? Conforme o final do versículo 15. Qual é o propósito maioral da Escritura? Por que Deus deixou a Escritura para nós? O que está escrito lá no final do 15? Tornar-te sábio
para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Super interessante isso, por quê? Porque se Paulo está falando para Timóteo da Sagrada Escritura, que Timóteo até então entendia e tinha como Antigo Testamento, Paulo fala que aquilo que ele tinha na mão era poderoso para torná-lo sábio para a salvação, pela fé em Cristo. Tem gente que entende ou acredita que nós só encontramos Jesus Cristo pela fé por meio da revelação no Novo Testamento. Eu só posso crer em Jesus e ter fé em Jesus por causa da revelação de Jesus Cristo a partir dos evangelhos. Mas Paulo já estava dizendo para Timóteo que a escritura que ele tinha em mãos, e Timóteo não tinha o Novo Testamento, ela era poderosa para tornar esse jovem sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. O que significa isso? Que o Antigo Testamento, já inspirado, poderoso e proveitoso para tornar qualquer ser humano apto ou sábio para ser salvo por meio da fé em Cristo. O Antigo Testamento revela Cristo. Por meio do Antigo Testamento eu posso conhecer Jesus e ter fé nele. Você entende isso? Jesus Cristo está na Bíblia? Jesus Cristo está no Antigo Testamento? Jesus Cristo é revelado como Salvador no Antigo Testamento? Sim. E Timóteo estava sendo encorajado a se tornar, por meio do estudo, da leitura da Escritura, conhecer pela fé o Salvador, Jesus Cristo. Então, olha o poder da Escritura aí em nossas mãos. Claro que quando chega até nós, né, o cânon, a Escritura completa, o Novo Testamento, então nós temos uma revelação muito mais completa, né, desvendada para nós, todos os mistérios, inclusive relacionados à pessoa e à obra de Jesus Cristo na salvação. Mas o próprio Antigo Testamento, ele já era suficiente e continua sendo para revelar Cristo como Salvador, por meio de todo aquele que crê pela fé no Messias, que para os do Antigo Testamento viria. Para nós hoje, a mesma fé no mesmo Cristo, porém, que já veio e voltará. Muito bem. A Bíblia, eu tenho que ficar só com ela, eu resolvo ficar só com ela porque ela é sagrada. Porque ela é sagrada. E sendo sagrada, esse termo inspirado por Deus significa soprado por Deus. Soprado por Deus. Quando é que esse termo inspirado só aparece no Novo Testamento? Então, o que acontece aqui? Mas, já ouviram muita gente dizer, mas a Bíblia foi escrita por homens. Verdade isso? Verdade. A Bíblia foi escrita por homens. Porém, se você olhar para o texto de 1 Pedro 1, 21, o texto vai dizer que foram homens santos, piedosos, né? Movidos pelo Espírito Santo. E aí está a grande diferença. Deus, na sua soberania, ele decidiu escolher seres humanos limitados, pecadores, né? Dentro das suas características de cultura, enfim, de conhecimento. Ele escolheu esses homens dentro das suas limitações, mas homens santos, que tinham o Espírito Santo e foram movidos, guiados por esse mesmo Espírito, para escreverem escritos inspirados. Não eram os homens que estavam inspirados. Homem nenhum, biblicamente falando, pessoa nenhuma é ou está inspirada. Isso já caiu no comum, né? Pastor, hoje o senhor estava inspirado, né? Acontece, né? O fulano que tocou hoje estava inspirado. O fulano que fez o gol hoje estava no jogo, ele estava inspirado no jogo. A gente usa isso, já caiu no comum, mas biblicamente o termo inspirado só pode ser referido à palavra, à Bíblia, não a pessoas, só aos escritos. Então Deus, por meio da ação do Espírito Santo, guiou, moveu esses homens em sã consciência. Os homens não entraram em êxtase, não foi como é que chama? Psicografia, né? Não foi. Deus usou os seres humanos, os autores bíblicos,
nas suas características normais, né, pessoais, para escrever os escritos inspirados. Aí está a diferença. Escrita por homens, mas homens guiados, movidos pelo Espírito Santo para escrever escritos inspirados. Não homens inspirados, mas homens movidos. Se você olhar na sua Bíblia esse texto de 1 Pedro, quem tem a Bíblia revista e corrigida, lá em 1 Pedro 1:21 vai estar homens inspirados. Está errado, a palavra não é inspirada, é movido, iluminado, não inspirado. Inspirado no original só é usado para o escrito, não para as pessoas. Tá bom? Outra coisinha que teria que corrigir aí. Mas enfim, a Bíblia é sagrada, por isso ela merece respeito, ela é especial, ela é diferente de qualquer outro livro. Ela tem o seu aspecto humano, natural, como qualquer outro livro, que ela deve ser estudada, ela deve ser observada no seu contexto gramatical, como nós vimos, acabamos de ver em 2 Timóteo 3,16, um probleminha gramatical, né? Ela deve ser estudada no seu contexto literal, ela deve ser estudada e observada no seu contexto cultural, porque uma boa interpretação leva em consideração todos esses aspectos do contexto, como qualquer outra literatura, como qualquer outro escrito. E eu já falei de manhã, eu não tenho problema também com Bíblia no celular. Tem gente que fala, pastor, mas Bíblia tem que ser, Bíblia, só Bíblia mesmo é essa aqui do papel. O que você quer dizer com isso? Talvez aquela necessidade de dizer, não, eu gosto da Bíblia como ela foi deixada para nós. Mas ela não foi deixada para nós originalmente no papel. Quando a Bíblia surgiu, não tinha papel. Se você fosse ser rigoroso, a primeira Bíblia eram dois pedaços de pedra, meu amigo. Se fosse levar isso ao pé da letra, eu já falei de manhã, talvez eu conseguiria carregar ali um capítulo, né? E na minha força aqui, na minha estrutura, né? Ia complicar. Imagina carregar toda a Bíblia, né? Porque a palavra escritura, ela é técnica, ela pressupõe um conjunto de livros, de documentos que deveriam ser observados pela igreja. E dentro da história, esses documentos foram fechados em 39 no Antigo, 27 no Novo, perfazendo os 66 livros da Bíblia que temos hoje. Imagina carregar tudo isso na pedra. Se 10 mandamentos precisou de 2 toras de pedra, né, 2 pedaços ali de pedra, imagine toda a Escritura. Então, gente, calma. É a palavra de Deus. Não importa se ela está no celular, se ela está no papel, se ela foi colocada num outro tecido, ou alguma coisa assim. Áudio. Agora, cuidado para não idolatrar a forma, o livro. Tem gente que acha que se abrir o livro, né, deixar lá determinado texto, especialmente algum salmo, a Bíblia vai ter um poder, né, como um amuleto mágico que vai espantar os demônios. Né, aquele território vai estar guardado das forças malignas, porque eu deixei ela ali. Né, aquele metro quadrado vai estar protegido, porque o livro sagrado está aberto ali. Não é assim, a Bíblia não tem esse propósito, ok? Eu deixo uma Bíblia lá no meu comércio para vender mais, então eu deixo ela lá aberta. O dia que eu vender menos, pode ter certeza que alguém, porque tiraram a Bíblia. Não é isso, tá bom? Então tem gente que idolatra o livro por si só, mas não obedece, não cumpre, não segue as orientações, os preceitos que esse livro, né, registra. Então não é o livro em si, não é o livro em si que é sagrado, mas a Escritura, tá? Os princípios da palavra, a palavra em si, tá bom? Agora, é claro, nós devemos tratar com o devido respeito, porque ao tratar de maneira desrespeitosa o objeto, pressupõe-se que você também tem, tá, ou demonstra desrespeito para o conteúdo desse objeto, ok? Então não é porque não temos que idolatrar o livro que também vamos partir para um outro extremo de tratar de qualquer jeito, tá bom? Então, enfim, menosprezar porque é só um livro. Não é só um livro, ok? É a palavra de Deus, porque ela é sagrada, ela é inspirada por Deus. A Bíblia não apenas contém a palavra, ela é a palavra. Ela não é uma dentre as muitas, né, regras de fé e prática. Ela é a única regra de fé e prática do cristão. Ela se posiciona dessa forma. Não é a Bíblia e mais alguma coisa. Não é a Bíblia
e mais a palavra daquele profeta tal, ou do apóstolo não sei quem, ou do anjo tal. Não, apenas e somente a Bíblia. Inclusive a própria Escritura, ela nos atenta, chama a atenção, não só a nossa hoje, mas já chamava a atenção do povo de Deus quando foi deixada para eles. Lá atrás, se você abrir sua Bíblia em Deuteronômio 4:2, abre aí, a Bíblia se trata de um livro pactual. Documentos pactuais normalmente concluem com uma maldição de inscrição pactual. Então, no caso aí, essa maldição em Deuteronômio 4:2, onde os israelitas são advertidos contra acrescentar a lei mosaica ou retirar qualquer coisa dela, não apenas um. Você tem aí 4:2, 12:32, Provérbios 30, versículo 5 e versículo 6. Vamos ler esse texto de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, e você vai perceber ali a orientação, quanto a retirar ou acrescentar alguma coisa da Bíblia. Diz assim: não acrescentareis nada à palavra que ele vos ordena, nem diminuireis nada para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos ordeno. E já no Novo Testamento, no final, também tem a mesma instrução, o mesmo alerta quanto ao perigo de se acrescentar ou retirar algo da Escritura. O texto de Apocalipse 22, 18 e 19 diz: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Nós sabemos, infelizmente, existem acréscimos e decréscimos. Gente que quer negociar, e deixar a Bíblia ficar conveniente aos seus gostos, e às suas crenças. Por isso, na prática, eles acabam negando certas partes da Bíblia, evitando certos textos ou acrescentando outros volumes ou outras porções. Não cabe a nós esse julgamento, mas a Bíblia mesma já deixou prescrita que aqueles que fizerem ou que fizeram isso, eles mesmos prestarão contas diante de Deus por terem adulterado, modificado o texto perfeito e sagrado. Muito bem, eu devo ficar só com a Bíblia, e aí tem outros textos, por conta do tempo nós não vamos ler, mas eu deixo aí para você anotar, eu deixo também aí para você depois voltar lá na internet, pegar o texto e, obviamente, como um bom leitor da Bíblia, confirmar outros textos que falam ou testificam a respeito da divindade da Escritura, a Bíblia como sendo um livro sagrado. E eu fico só com a Bíblia também, porque além de ser sagrado, a Bíblia é suficiente. Ela se apresenta desta forma. É sagrado, por isso é especial, é suficiente, por isso nos enche. Toda ela é proveitosa. Para o quê? É interessante essa estrutura, porque ela é progressiva, ela é lógica. Primeiro, você recebe o ensino, a instrução, e aí o ensino está relacionado diretamente à doutrina, tá bom? A doutrina. Então, primeiro você recebe o ensino. Obviamente, uma vez recebendo ou se deparando com a verdade bíblica, agora é hora de praticar. E você vai para a prática, vai para o jogo. No meio do caminho você vai errar, você vai tropeçar, você vai fazer o que é errado. Então a Bíblia tem esse poder também, uma vez de tendo ensinado, agora ela vai dizer para você: pare, você está errado. Não foi isso que você aprendeu, não é isso que ela está ensinando. Então ela vai repreender. Ela tem esse poder, ela é inspirada e proveitosa para isso, para não apenas ensinar, mas quando você estiver no erro, ela vai dizer: opa, está errado, não é isso. E a gente tem perdido muito essa sensibilidade para repreensão. Eu falei isso também de manhã, como pastor, ao longo dos meus anos, aí, poucos, de pastorado, eu tenho percebido uma sensibilidade maior à repreensão. As pessoas não gostam de ser repreendidas mais. O que antigamente se dava muito valor. A pessoa agradecia quando alguém chegava para ela com a Bíblia
e dizia, olha, você está indo pelo caminho errado, você está errado. Você precisa voltar aqui, fazer diferente. A Bíblia diz que isso que você está fazendo é pecado. E a pessoa, puxa, que bom, muito obrigado. Eu vou mudar. Hoje você tem que ter todo um jeitinho para chegar para alguém e falar, você está errado. Mesmo, e espero que seja assim, usando a Bíblia. Mesmo mostrando na Bíblia. Porque elas querem, né, negociar com a Bíblia. Elas querem dizer, não, mas essa é a sua maneira de ver. Eu não vejo assim. Eu entendo que nós somos limitados. Muitas religiões, seitas, que inclusive usam a Bíblia, né? Usam a Bíblia, porque nem sempre usar a Bíblia é ser bíblico. Presta atenção. Nem sempre usar a Bíblia é ser bíblico, porque tem gente que usa a Bíblia. O diabo usou a Bíblia. O diabo usou a Bíblia com Jesus. Mas ele não foi bíblico, porque ele tirou do contexto. Ok? Então, cuidado. Né? Nem sempre estar usando a Bíblia é ser bíblico, porque não conhece a verdade. Distorce ela. Então, muitos que fazem isso, e aí esse monte de confusão que nós temos por aí hoje, o problema não está com a Bíblia, o problema está conosco. Homens limitados e muitas vezes arrogantes, presunçosos e querem forçar o que a Bíblia não diz, acrescentando ou interpretando de uma maneira a conformar com as nossas conveniências. E a Bíblia, ela é clara. A Bíblia é direta e simples, nós é que complicamos. Então temos que tomar cuidado com isso, pedir iluminação do Espírito Santo, para poder ser humilde o suficiente para dizer, obrigado, Senhor, porque o Senhor me repreendeu, usou essa pessoa e eu estou errado. Eu preciso mudar. Eu preciso voltar atrás. Não é vergonha nenhuma, não, é para o crescimento. A Bíblia é proveitosa para isso. Uma vez repreendido, ela não deixa a pessoa apenas, você errou, se vira. Não, ela corrige. Olha, você errou aqui, o caminho é esse. Você errou aqui, faça desse jeito para voltar para o caminho certo. Então ela não só repreende, mas ela mostra o caminho de volta, ela corrige. Isso é um ensino para nós fantástico, né? Porque o que a Bíblia faz conosco, nós também devemos fazer com os nossos filhos e com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Eu não tenho que chegar para a pessoa simplesmente chegar assim, você está errada. Eu tenho que antes saber, né, e propor para ela qual é a direção de volta para o caminho da verdade, usando a Escritura. Agora, se eu não conheço a Bíblia, eu não vou ter como repreender e nem corrigir. E se eu não conheço a Bíblia, eu também vou ser tentado a não aceitar a repreensão e nem a correção, porque eu não conheço a verdade. E aí vai ficar naquela, a tua palavra contra a minha. E nem a minha, nem a sua. A palavra de Deus tem que prevalecer. Temos que ter humildade nesse processo de ensino, repreensão, correção e, por fim, o termo educação na justiça significa treinar na retidão. Por que isso? Porque quando você recebe o ensino, você vai para a prática. Mas se você não continuar treinando naquilo que você aprendeu, você atrofia, você esquece. Você começa a aceitar qualquer outra conversa que vai relativizar a verdade. Tem gente que diz assim, pastor, esses temas que eu trouxe aí, dons. Eu já sou crente velho, eu já ouvi sobre dons, tudo, já li. Eu não vou fazer essa matéria porque eu já sei tudo sobre dons. Está negando esse último passo da educação na justiça, que é o treinamento, é o exercício, como numa academia, que você vai levantando o peso para fortalecer os seus músculos. A retidão, ou a educação na retidão, né, o treinamento na retidão, fortalece os nossos músculos espirituais. Você tem que continuar, mesmo que você já ouviu aquilo, continuar, porque a Bíblia é viva. A Bíblia é viva, não tem ninguém que vai dizer assim, eu já sei tudo da Bíblia. Ninguém. O tempo que for de conversão, né? Porque ela tem esse aspecto sobrenatural, ela é viva, ela fala, às vezes uma palavra da Bíblia fala tão fundo ao nosso coração, quando nós estamos em conexão com Deus e com o Espírito Santo. Porque a Bíblia não foi nos dada apenas para obter informação, irmão. Se você vai para a Bíblia só para conhecer e se encher de conhecimento, isso vai fazer mal para você. Mas a Bíblia, ela é um livro que transforma. Então, nesse sentido, a educação na justiça é um treinamento diário. Senhor, fala comigo hoje. Eu já li esse versículo 10.000 vezes, Senhor. Mas eu quero aprender mais do Senhor. Eu não quero aprender nada diferente. Mas eu quero que o Senhor fale comigo.
Eu não quero uma nova interpretação, porque não tem. A Bíblia tem apenas um significado, mas ela pode ter várias significâncias. Hoje ela fala comigo, ela me chama a uma prática, em uma área. A mesma verdade amanhã vai me apontar para uma outra prática, em outra área. Porque a Bíblia é viva, ela não muda, mas eu sou pecador e eu preciso mudar para me parecer cada dia mais com Cristo. E o que Deus deixou para isso? A Bíblia. A Bíblia. Amar a suficiência, afirmar a suficiência das Escrituras não é sugerir que a Bíblia nos diz tudo o que queremos saber sobre tudo. E ela, realmente, a Bíblia tem resposta para tudo? Nesse sentido, não. Você não vai encontrar na Bíblia a lista dos convocados para a Copa do Mundo de 2018 do Tite. Mas se você tiver um pouquinho de bom senso e gostar de futebol, 90% da lista você já sabe. Né? Se não sabe, conversa comigo, eu te dou os nomes. O Tite é meu amigo. Né? Mas, gente, não é essa a questão. A Bíblia não foi escrita para esse tipo de coisa. Né? A Bíblia não se interessa por isso. Tá? O propósito dela é outro. Ela vai nos dizer tudo o que precisamos saber sobre o que mais importa. E ela já se propõe, como nós vimos no versículo 15, nos mostrar, nos tornar sábios para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Isso é o mais importante, é o que nós devemos realmente saber da Bíblia. Tem gente que sabe muita coisa da Bíblia, mas ainda não foi confrontado com a verdade da salvação. Só enche de conhecimento. O diabo conhece muito a Bíblia. Talvez mais que qualquer um de nós aqui. Né? Mas ela não é proveitosa para ele. Por quê? Porque ela não se propôs para trazer apenas conhecimento. Não é esse o objetivo dela. A suficiência não está relacionada a tudo, mas a tudo que é mais importante que Deus deixou ali para nós sabermos. Muitos cristãos alegam afirmar a suficiência, mas no seu real pensamento e na sua prática, negam a suficiência. Na hora do vamos ver, mas não é bem assim, sabe? E aí vai procurar, sabe o quê? Uma outra igreja que diz o que ele quer ouvir. Aconselhando um casal, recentemente, sobre um assunto. O casal ouviu, minha orientação obviamente, confrontava bem algumas decisões que eles queriam tomar. Aí, depois de um tempo, fiquei sabendo que estava em outra igreja, fui conversar. Não, mas aí, como é que está? Fez aquilo lá? Não, fizemos, tal. Mas como? Não, porque lá naquela igreja podia. O pastor falou que os batistas, lá na Batista é assim mesmo, é diferente, mas lá... Então, assim, lá na Batista não podia, mas ali na outra igreja podia. Né? Enfim, gente, eu não estou dizendo que os batistas, né, é a igreja, tal, não tem falha e tal. Não. Mas, graças a Deus, eu não nasci batista. Tá bom? Não nasci na igreja do Horto do IP. Mas quando Deus me trouxe para cá, e hoje eu sou pastor, sou suspeito para falar, né? Mas tem uma coisa que, graças a Deus, me fez ficar tranquilo aqui, é exatamente esse zelo pela palavra, de querer, de ter honestidade de buscar ser bíblico. Nós vamos errar, mas nós não vamos errar com intenção. Eu vou distorcer a Bíblia porque vai ficar melhor para nós aqui e tal. Não. A palavra. O dia que nós parar de pregar, ou começar a pregar a palavra, ou uma outra coisa que não seja a palavra, irmão, por favor, não fica mais aqui. Só que me avisa antes. Porque pode ser que eu também esteja sendo enganado pelo meu próprio coração. Mas se tiver alguma dúvida, pastor, aquilo que o senhor falou não está na palavra, vem conversar comigo, antes de falar para outros. Ou com o Edgar, ou com qualquer outro que subir aqui. Ou na aula, ou em qualquer professor, em qualquer momento aqui. Pastor, aquilo que eu ouvi, eu acho que não bate com a palavra. A gente vai se retratar, a gente vai voltar, se realmente não é da palavra. Se não está batendo. Porque o nosso compromisso é com a palavra. É com a palavra. Nós não temos compromisso com dinheiro, com um banco lotado, com nome na mídia. Tá bom? Não temos mesmo. Tá? Eu vou na contramão disso. Tá? Se por pegar a palavra os bancos se esvaziarem, amém. Amém. Que a palavra continue sendo pregada. Tá bom? Esse é o nosso compromisso com a palavra. Porque ela é sagrada e porque ela é suficiente. Aqueles que negam a suficiência carecem da informação que necessitam por causa da imaturidade. Tem gente que está começando agora, então vai errar bastante, né, e não vai ter, né, o conhecimento ele vem com o tempo também. Você não se converteu, eu já sei tudo de Bíblia. Não. O problema é o outro ponto, negligência.
Eu já estou há tempos na vida cristã, mas não pego minha Bíblia para ler nem uma vez na semana. Está negligenciando a Sagrada Escritura. Como quer aprender? Como quer crescer? Como quer conhecer a verdade? Como quer ser liberto? Porque a verdade liberta. A Bíblia é suficiente para dirigir, mas negligenciam o estudo dela. Alguns também exibem forte rebelião e impiedade. Conhecem a verdade, mas na hora que são confrontados com ela, por questão de conveniência, não. Como eu já ouvi gente me dizer assim, pastor, eu sei que isso é verdade. Eu sei que a Bíblia fala isso. Eu sei que o que tem que fazer é isso, mas eu não vou fazer. Crente, hein? Crente. Impiedade, rebelião. O que a gente faz? Embora a Bíblia se dirija a situações, recusam-se a submeter aos seus mandamentos e instruções. Ou eles rejeitam aceitar o próprio método de receber a direção da Escritura juntamente e exigem que Deus os dirija através de visões, sonhos, profecias, quando Ele lhes deu tudo o que necessitam através da Bíblia. Cuidado com isso. Eu não vou encaixotar Deus dizendo que Deus não pode fazer tal coisa. Tá bom? Não estou aqui para encaixotar Deus. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser, mas Ele tem propósito. E Ele deixou a revelação para nós aqui. A revelação de Deus está aqui. Ó. Tá ok? Essa é a revelação de Deus. Então, cuidado com esse negócio de parecer gente que teve uma revelação, gente que teve um sonho, ou coisa do tipo. Tá? Tem que ser muito sábio e avaliar isso com discernimento. Por quê? Sem medo de errar, muitos destes são pessoas que têm preguiça de estudar a revelação dada e fica buscando revelação não dada e que nunca vai ser dada, porque o que Deus tinha que dar, Ele já deu. Ele já revelou. Tudo o que eu preciso para uma vida piedosa e justa já está revelado. Só que tem gente que tem preguiça. Mas Deus me revelou tal coisa. Essas pessoas, pergunta para ela quais são os 4 evangelhos. Não vai saber falar. Quem são os nomes dos 12 apóstolos? Não vai saber. Coisa simples, hein? Desculpa se você não sabe isso, tá? Tinha que saber, dependendo do tempo que tinha que saber. Tá? Se a Bíblia é sua regra de fé e prática e não sabe o nome dos 4 evangelhos, que revelação você quer? Toma cuidado com isso. Tá bom? Então, nós temos que ficar só com a Bíblia, porque ela é sagrada e porque ela é suficiente. E, por fim, alguns textos também que vão reforçar essa ideia da Bíblia suficiente, sendo suficiente. Tá bom? Você pode anotar, de novo, pode pegar depois na internet também, ou se quiser, me deixa seu e-mail, eu te mando os slides, sem problema nenhum. Tá bom? A Bíblia, por fim, então ela é sagrada, ela é suficiente e ela é sólida. Por isso, efetiva. Ela vai cumprir o propósito pelo qual ela foi designada. Quando eu digo sólida, eu quero dizer que ela é verdadeira. Ela é firme nos seus propósitos. Ela é fiel. Ela não se contradiz. Ela não erra. Ela permanece para sempre. A palavra de Deus é sólida. E ela tem um propósito e ela vai cumprir esse propósito. A fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Correndo um pouquinho aqui, homem de Deus aqui, óbvio que não está falando só do sexo masculino. Homem é ser humano. O que quer dizer com isso? Que a Bíblia foi deixada para quem? Para o pastor? Mas o texto lá está falando para o Timóteo, ele era pastor. Legal, é verdade. No contexto imediato, Paulo escrevendo para o jovem pastor Timóteo. Mas nós sabemos que a Bíblia não é prerrogativa de pastor. É só o pastor que vai ter ou tem a responsabilidade de conhecer a Bíblia, ensinar a Bíblia? Não, vocês estão cansados de saber isso. A Bíblia não é para pastor, para líder de PG, né, ou algum diácono, ou alguma coisa assim do tipo de liderança. Não, a Bíblia é para todo aquele que crê. Todo aquele que é de Deus. Ser humano, de Deus, salvo, convertido, regenerado. O Espírito Santo foi derramado em todo aquele que crê. E por isso nos capacita e nos guia ao entendimento nas Escrituras Sagradas. Você não tem menos condição do que eu para entender a Bíblia que está na tua mão. E nem menos responsabilidade com ela do que eu tenho. Eu tenho uma responsabilidade como pastor. Mas no tocante ao conhecimento das Escrituras, a minha responsabilidade é igual à tua. De conhecer e manejar bem a palavra da verdade. E na hora que for confrontado, saber defender a fé que você tem. Por meio da Escritura.
E crescer por meio da Escritura, não aquele negócio de, tem uma questão bíblica, espera aí que eu vou perguntar para o pastor. Claro, nós estamos à disposição, mas cuidado com isso, porque Deus vai cobrar de você essa preguiça espiritual. Você tem a Bíblia, vai estudar, vai conhecer. Você se interessa por tantas coisas, por que a coisa mais importante a gente não interessa? Que é conhecer a Deus por meio da revelação dele na Escritura. Que crente nós somos? Não tem que comer na mão dos outros. Nós estamos aqui, pastores, professores, são explicadores da Bíblia. Mas nós não detemos o conhecimento. Isso era coisa da igreja lá do século passado, que trouxe muito mal para o mundo, especificamente para o nosso país, onde o clero dizia que o conhecimento estava na mão dele. Graças a Deus pelos reformadores, que disseram, não, a Bíblia é para todos. Então louve a Deus e agradeça a Deus se você pode ter uma Bíblia hoje na tua mão, andar com ela pelas ruas aí, ninguém te prender por causa disso, ninguém te barrar por causa disso, inclusive os chamados líderes espirituais ou evangélicos. Você tem essa liberdade. Talvez por causa da liberdade que temos, nós negligenciamos e não damos o valor que a Bíblia merece. O estudo que devemos dar, o tempo que devemos dar, a dedicação para a palavra de Deus. Homem de Deus, eu, você, mulher de Deus, todos nós, a Bíblia é para mim, a Bíblia é para você. Você tem o Espírito, eu tenho o mesmo Espírito, a mesma palavra, o mesmo Deus. Por que não? Porque não crescemos juntos, sem ficar comendo na mão dos outros. Tem muita gente por aí na mídia, cuidado com o que você ouve, tá bom? Porque para não ser levado por todo o vento de doutrina. Vai você estudar a palavra, confronta, seja um bereano nesse sentido. Deus, através da Bíblia, fala a cada um de nós de forma pessoal. O que significa perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra? Perfeito não é igual a Deus na essência do termo perfeito. Perfeito aqui sugere alguém maduro e completo, ou seja, Deus ele te capacita para algo. E naquilo que ele te capacita, a Bíblia te dá condição de cumprir 100% do propósito pelo qual ou para o qual Deus te capacitou, para aquela obra que Deus te capacitou para fazer. Você não tem que ficar se comparando a outros, à medida de outros. Outros vão atingir, vão ter resultados, humanamente falando, em termos de quantidade, de alcance, maiores do que o seu. Mas isso não significa que eles são melhores que você, porque pode ser que alguém faça mais que você, mas ainda não atingiu a sua capacidade máxima. E você faça menos, em termos de quantidade, mas está fazendo o seu melhor. Para Deus é isso que importa. Sabe de uma coisa? O apóstolo Paulo alcançou, geograficamente falando, e em termos de quantidade, mais do que Jesus. Mais gente. Fundou a igreja, escreveu o livro. Ele fez, geograficamente, quantitativamente, mais do que Jesus. Mas Jesus ficou atrás dele? Não é essa a questão. Quem ficou atrás de quem? Jesus cumpriu o propósito pelo qual Deus o enviou, para o qual Deus o enviou. Não cumpriu plenamente? Paulo, quando chega no fim, também não fala, estou completando a carreira? Os dois, perfeitos. Perfeitos. É isso que Deus quer de você, o seu melhor. Não fica comparando com os outros. A Bíblia vai te ajudar a extrair de você o melhor de Deus em você. Parecer mais com Jesus. Preparado para toda boa obra, não a sua obra, mas conforme Efésios 2, a obra que Deus de antemão preparou para nós, para que nós andássemos nela. A Bíblia nos dá a condição de cumprir esse propósito perfeitamente. Perfeitamente. Porque ela é sólida, ela não vai falhar nisso. Ela não vai mentir. Ela vai te conduzir nesse propósito, você se submeter a ela, à autoridade dela. Texto, você pode perceber que nós usamos muito o Salmo 119, ele todo fala da Bíblia, né? Ele todo fala da Bíblia. Agora a pergunta é, para terminar, pastor, tudo bem, eu entendi por que eu tenho que ficar só com a Bíblia. Agora a pergunta é, como eu posso ficar só com a Bíblia? Abre nesse texto, nós vamos encerrar com ele. Como ficar só com a Bíblia? Josué 1, 7 e 8, mais especificamente o 8. Esforce-se, ser corajoso, estou lendo o 7, cuidando de obedecer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, não te desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Agora anote o 8. Não afaste da tua boca o livro desta lei.
Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito, e assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse versículo já diz como eu posso ficar só com a Bíblia. 3 partes, ou 3 etapas aqui. Primeiro, comunicando a palavra. Não cesses de falar deste livro da lei. O maior propósito da Bíblia é tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É isso que você tem que falar para as pessoas. Esse é o principal, a conversa que você tem que ter de Bíblia é sobre o Evangelho, é sobre a salvação. Então, se tem alguém que você conhece que não tem a salvação, é disso que você tem que falar. Você tem que falar da Bíblia, sim, de outros assuntos da Bíblia, sim, você pode discutir um monte de coisa, mas o mais importante é o Evangelho. É o que salva. Ok? Tem gente que fala de Jesus, mas não fala da salvação. Eu falo de Jesus o dia inteiro, pastor. Aí você vai ver que você fala o quê? Eu estava conversando com o vizinho e falei, nossa, Jesus é tão bom, troquei de carro essa semana. Jesus me deu um carro novo, ele é maravilhoso. Jesus é tão bom, olha, eu estava aqui com um oi de peixe aqui, rapaz. Jesus é tão bom, passei aquele remédio lá tal e curou o olho do peixe aqui, do meu pé. Tá, amém, Jesus é bom tal. Mas você está evangelizando com isso aí? O olho de peixe? O carro novo? Não está. Não está pregando o evangelho. Está falando de Jesus, mas não está falando da obra da salvação. Então, vamos focar. Vamos falar daquilo que é... Não cesse de falar desse livro da lei, mas fala daquilo que é mais importante. O que você acha que Josué falava? O que você acha que Josué falava do carro novo, da tenda nova? Não era isso. Tá bom? Falava do amor de Deus, do poder de Deus, da salvação. Comunica a palavra, considera sobre a palavra. Antes, medita nela de dia e de noite. A proposta aqui não é ficar enfiado com a Bíblia agora, vai mudar lá para o monte e tal, e ficar lá com a Bíblia, né? Não é isso. A Bíblia tem que preencher nossa vida, e nós temos que chegar com responsabilidade ao estudo da palavra. Não ler a Bíblia como ler um jornal qualquer, uma revista, um gibi, mas ler com responsabilidade, meditando, deixando aquela palavra, ali, mastigando aquilo, procurando, por meio da iluminação do Espírito, entender o que Deus quer para você naquele dia por meio daquela palavra. Sozinho, você e a palavra, sem comer na mão dos outros. Vai buscar ajuda num livro ali, outro ali, num irmão, sim, mas a responsabilidade de ter o seu estudo pessoal, particular, aos pés das Escrituras. Você, o Espírito Santo e a palavra. Ele vai te ajudar. Faça isso. Considere sobre a palavra. Fique só com a Bíblia, comunicando ela, considerando ela e, por fim, cumprindo a palavra, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Não adianta conhecer, não adianta falar, se você não cumpre, se você não obedece, não vai ter moral para falar. Não adianta ficar ali estudando se não está disposto a praticar aquilo que aprendeu por meio do estudo. Então, esse tripé, Você comunica a palavra, você considera a palavra e você cumpre a palavra. Assim você vai estar resolvendo ou assumindo essa resolução de ficar só com a Bíblia. Vamos falar junto para terminar os 3 pontos. Eu resolvo ficar só com a Bíblia porque ela é, primeiro... Aí, gostei, hein? De novo, ela é? Porque ela é também? De novo, ela é? E ela é também? Ela é? Ela é sagrada, ela é suficiente e ela é sólida. Este livro te afastará do pecado ou o pecado te afastará desse livro. A escolha é sua.